Antônio Cleilson da Silva Feitosa nasceu no dia 5 de setembro de 1987 em Fortaleza, no estado do Ceará. Ele jogou no Fortaleza, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Ponte Preta, La Palmas da Espanha, também Caracas da Venezuela, dentre outros clubes em nosso país e no mundo. Além disso, ele atuou pela seleção brasileira e foi campeão pela Sub-20. Nosso maestro de hoje é Amaral. Fala, campeão. Satisfação de te receber aqui no Maestros da Bola. Satisfação, um grande prazer em estar participando desse programa. Agradecer pelo convite, e estar passando um pouco da minha trajetória, da minha vida no futebol e pessoal. Show de bola, cara. Vamos bater um papo massa, tua história é muito legal. E comigo, mais uma vez, Helenilson Dantas, mais conhecido como Seu Helenilson no YouTube. Fala, campeão. Beleza, cara? Macho, a cada episódio desse aqui é um prazer estar participando. E hoje mais ainda, né? Com um cara que apareceu no clube que todo mundo sabe que eu torço, né? É o Fortaleza, eu não escondo isso de ninguém. Num ano muito massa, que foi aquele 2005, ele vai falar com a gente sobre isso também, sobre aquela estreia, aquela campanha. E estamos aqui, vamos bater esse papo muito massa. Que falar de futebol é sempre agradável, e ainda mais em boa companhia se torna melhor ainda. Show de bola. Turma que está com a gente na TV Câmara Fortaleza, muito obrigado pela tua companhia, muito obrigado pela tua audiência, tá? Quem está no YouTube, também nós agradecemos e já fazemos alguns pedidos. Deixe seu like, hypa esse vídeo e se inscreve no nosso canal, além de participar com a gente, deixando nos comentários a sua dúvida, a lembrança que você tem do Amaral, enfim, deixa nos comentários aí pra gente espalhar mais esse episódio maravilhoso, tá? Eu lembro ainda que eu estou no YouTube, Maestros da Bola CE, e também no Spotify, Maestros da Bola CE, o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Além disso, TV Câmara Fortaleza e Fortaleza FM 90.7, a voz da nossa gente. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar também nesse dial, no Dial 90.7, que é muito legal. Um abraço a todos que fazem a Fortaleza FM. Meu parceiro, bora começar? Quero saber como é que foi a tua infância em Fortaleza. Nasceu em Fortaleza mesmo? Isso, em Fortaleza. Já jogava futebol desde cedo? Como é que foi a tua infância aí? Cara, a minha infância foi muito boa, né? Meus pais sempre procuraram seguir meu sonho, principalmente meu pai, onde saía de bicicleta, me levava ali pro antigo Redentorista, né? Comecei a jogar futebol com 7 anos no time do meu tio, né? Daí que veio o apelido Amaral, porque minha família toda me chama de Júnior. Uhum. E aí ele falou que a partir de hoje, quando eu comecei, meu nome ia ser Amaral, porque eu tinha muita semelhança. Depois que eu fui conhecer o verdadeiro Amaral, eu não achei tanta semelhança, né? Mas é o do Palmeiras? É o do Palmeiras, Amaral do Palmeiras. Tá. Né? Comecei ali na quadra da Dom Bosco, né? Do Rick Jorge. Sim, cara. Depois fui ali pra Vila Olímpica, né? Do Genibaú, o time do Reginaldo, que é até hoje é o Mila do Poronga. E aí tive a oportunidade de jogar uma competição Criança Esperança, né, pelo esse time, e fui fazer avaliação no Fortaleza. E minha infância foi maravilhosa, junto com meus irmãos, né? A gente até fala que os tempos mudaram, né? Cara, teu nome é Antônio Cleilson da Silva Feitosa. A família chamava de Júnior. E uns gaiatos chamam de Amaral. É meio complicado, né? E só no colégio que me atentava pelo nome de Cleilson, né? Que inclusive hoje é até o nome do meu filho mais velho. Ele falou: pai, não tinha outro nome para você colocar, porque o nome é muito grande, Antônio Cleilson da Silva Feitosa Júnior. Eita, aí é mesmo. Abrevia, né? Ei, cara, e as tuas influências naquela época lá? Tu já olhava pro futebol, já batia uma bola nas quadras e tal. Qual era a tua influência, assim? Cara, minha influência sempre foi meu primo, né? Eu já sabia que ele estava no Fortaleza na época. Teu primo? O Erandi. O Erandi. Né? Popó do PC. O Popó do PC. Ele disse que já ficou para trás, né? Sim, total. E aí eu sempre acompanhava ele, sabia. E entre as minhas vindas e vida do Fortaleza, ele ia sempre lá e falava com o Jurandir. Sim. Né? Que não por falta de qualidade, porque às vezes eu tinha um pouquinho da minha cabeça, porque eu sou pequeno e não consigo jogar, e o cara é maior do que eu, vai jogar
não pela qualidade, sim pelo tamanho. Mas, na verdade, era só o processo que eu tinha que passar, né? E aí o Jurandir chegava para mim e falava, ó, não é porque o Erandir é seu primo, porque você vai jogar, não. Você tem que mostrar e tal. E aí uma oportunidade, vou contar um pouco como que eu fui jogar de lateral. Cheguei como atacante. Você começou como atacante, não sabia desse detalhe, não. Né? Comecei como atacante. E aí eu não era relacionado para os jogos. Aí faltou o meia. Aí o meia não veio. Isso no sub? Isso no sub-12, sub-13, por aí já. Aí o meia não veio. Aí ele foi e me botou de meia. Aí o volante não veio. Aí me colocou de volante. Aí eu permaneci de volante até sub-17, do Fortaleza. Quando eu fui para São Paulo, né? Eu fui um dos mais novos. Fui com a geração do Ari, do Bamberg. Né? Você jogou aquela copinha de volante? Joguei de volante. Aí Coelho, Breno, né, Lázaro, Michel Farofa. E aí teve o campeonato cearense, onde tiveram que voltar todos, os meninos, Ari, Bamberg, essa geração toda. E aí apareceu a oportunidade de eu vir de jogar de lateral. Aí joguei até com o Gilberto Sorriso, né, o treinador, aí me deu essa oportunidade, onde eu joguei 2 jogos da Copa São Paulo e voltei como volante. Só que para mim acabou, só até São Paulo, e aí recebi uma ligação inesperada, né, para completar um coletivo do profissional, porque tinham jogado e os que não jogaram iam fazer o coletivo. Aí completei. Para mim era só mais um treino. E aí acabei, na época, o Dorival Júnior. Sim, era o Dorival, me deu a oportunidade de... Então era no estadual ainda, no começo do ano. No começo do ano. Aí tive a oportunidade de permanecer no profissional. E aí onde eu tive o apoio do meu primo, que ele falou assim, aqui... Mas você chegou a jogar uma partida daquele estadual? Não cheguei, não. Tá. Eu treinei até o meio do ano só sem contrato ainda. Tá. Aí veio a questão do Erandir, falou assim, aqui não dá pra tu não. Tem o Dude, tem o Índio, Rabicó, Walter. Volante. Hernandes. É muito volante. Muito volante. Vai pra lateral que só tem o Chiquinho. Aí eu cheguei no Dorival e falei que ia treinar de lateral, porque eu tinha jogado a São Paulo de lateral. Sim. E aí me firmei como lateral. Legal. Aí sem contrato, aí um jogo contra o Paraná, o Chiquinho foi expulso. Aí o Dorival saiu, aí veio o Wagner Benazzi. Veio o Wagner Benazzi. Aí o Wagner Benazzi foi, só tinha o Chiquinho de lateral, o Chiquinho foi expulso contra o Paraná. Aí não tinha outro lateral, quase não assinava meu contrato, porque disse que eu não ia aproveitar e tal, e acabei tendo a oportunidade, né, contra o Santos. No jogo seguinte foi o Santos, né? Santos. E aí joguei super bem, aí eu que desculpe o Chiquinho, que nunca mais eu saí do time. Foi mesmo. Eu lembro desse jogo contra o Santos aí, foi uma partidaça mesmo que você fez. Eu acho que até que esse 2005, esse campeonato, então, foi você fez um baita campeonato, não foi só o jogo do Santos, não? Foi muito bom o campeonato que a gente fez. Por pouco, na época, o Fortaleza não foi para Sul-Americana. Acho que questão de 1 ponto, porque perdeu pro Botafogo o último jogo lá. Na verdade, o Fortaleza, dentro de campo, deveria ter ido para a Sul-Americana, porque terminou 1 ponto atrás do Vasco, e na primeira rodada teve um Vasco e Brasiliense que foi 2-2, que teria que ter sido de portão fechado, e o Brasiliense colocou público no jogo. E o Eurico entrou na justiça para, ao invés do Brasiliense perder os pontos, o Vasco reverteu o placar do jogo para 1-0. E isso foi o que aconteceu. Aí o Vasco ficou 1 ponto na frente do Fortaleza e o Fortaleza ficou fora da Sul-Americana. É porque ninguém lembra disso, que foi no caso da primeira rodada do campeonato. Mas se tu olhar a tabela, aquele time do Fortaleza de 2005 era para ter sido o primeiro time cearense a jogar uma competição internacional. Chega só mais um pouco o microfone para perto de ti, tá? Pra gente ouvir melhor. Você falou que teve o Erandir, seu primo, que jogou futebol, e você. Fora vocês dois, tem mais alguém na família que chegou a ser atleta? Tem, meu irmão. Meu irmão chegou a jogar comigo em 2014 no Meu Fortaleza, Leonardo. Né? Hoje ele não joga, ele mora no Pará, parou também de jogar. Teve a oportunidade, jogou no Tapajós, São Raimundo. E aí hoje ele mora em Tapajós, no Pará. Casou lá, acho que ele gostou da paraense lá. Ele não quer mais voltar não, acho que tá com uns 10 anos. Legal. Não, ele foi vice-campeão pelo Ferroviário. Foi? Tá. Foi, naquela geração, ele, o Erandir. Aí teve meu tio também que jogou, mas não chegou a jogar profissional. O Velto. Em 17? Foi, cara. Foi recente. Legal. Aí tem o Erivelto, que é o primo o irmão time do Erandir. eliminou o Fortaleza, né? Foi.
exatamente. Era no Fortaleza. O meu primo, o Erivelto, que é irmão do Erandi também, que chegou a jogar também. Mas tem uma geração boa. E hoje tem meu filho, que hoje estava no Fortaleza até há pouco tempo, e hoje está no Tirol, sub-17, que é o Júnior. Que massa, cara. Legal. Show de bola. Já que você citou 2014, foi o ano que você retornou, né, pro Fortaleza. Só que naquele ano não deu liga, né? Aquele time chegou na final, inclusive faltou um pouquinho a cabeçada do Eduardo Luiz no finalzinho do jogo para ganhar o título, né? Numa jogada lá no ataque. Mas você chegou a jogar algumas partidas, mas não encaixou. O que faltou ali, Amaral? Cara, eu contar um pouco da história. Em 2000 naquele ano eu estava treinando no Ceará. Né? E muita gente se fala que eu dei uma rasteira no Ceará. E na verdade não foi isso, né? Tem os dois lados da moeda. Já tinha dado entrevista como jogador do Ceará, né? Que eu tinha acabado de voltar da Venezuela, do Caracas, né? Eu tinha jogado já 2 Libertadores. Joga Libertadores, isso. Pelo Caracas, onde o Ceará me abriu as portas para mim poder treinar. E aí já tinha fechado tudo, e só que do nada ninguém atendia mais a minha ligação, né? E aí o Bechara me liga na época: o que é que tu vai fazer no Ceará? Pô, tu é cria do Fortaleza. Cara, mas o Ceará me deu a oportunidade, o Fortaleza não. E aí, uma coisa que eu acredito que eu me arrependo muito de ter feito esse tipo de situação. Mesmo que eu não tivesse fechado com o Ceará, ter ido pro Fortaleza na época. Porque, na época, eu acredito que quando acabou meu contrato, o Fortaleza não foi justo comigo. Né? As pessoas que estavam lá. Né? No momento disseram que iam renovar meu contrato e acabaram não renovando. Aí já teve o problema também porque da transferência internacional. Já fiquei atrás, fiquei um mês atrás, porque não estava esperando abrir a janela para poder chegar a transferência. Onde foi que chegou o Cametá, né, com o Marcelo Chamusca, muito bem. Chamusca, o treinador, né? E aí tive a oportunidade, depois de ser titular, ter uma sequência de 7 jogos. De 7 jogos como titular, quando o Cametá teve uma catapora, se não me engano. E agora eu não vou sair. E aí teve uma situação que, na época, tinha um fisiologista, que você fazia um exame e não... Tipo assim, se desse acima de 1000, ele tava do jogo. Tu não ia jogar porque o risco de lesão era muito grande. De secar, né? E aí é o secar, exatamente. Aí eu falei pro Zé, não vai falar nada não, eu não vou sair de ti não, porque se eu sair agora, eu não... E aí, no jogo contra o Ferroviário, né, eu já tinha um histórico já pubalgia, desequilíbrio muscular, essas coisas, que eu passei mais de 2 anos da minha carreira com esse problema. E aí ele falou assim, a responsabilidade é tua, mas não vai... Eu não ia prejudicar o rapaz, né? Na época ele estava na fisiologia. Aí ele foi e falou, eu vou assumir. Aí ele, não vou tirar do jogo não, mas tu sabe que o teu risco de lesionar é grande. Aí na primeira bola, com 5 minutos de jogo, o Marcelinho Paraíba bateu escanteio. E no pique, até o meio campo que eu estava atrás do lateral, eu senti minha posterior. Aí eu escutei muita coisa, né? Especialmente ali na beirada dali, porque eu vi assim, o Cametá estava vivendo um bom momento. E aí você quer jogar, você não quer dar espaço. Né? E aí acabei ainda no final, Deus ainda me abençoou. E nisso o Fortaleza já tinha falado, nesses 7 jogos que eu fiz, muito bem, já tinham falado algumas pessoas que iam renovar meu contrato. Foi onde eu errei em ter feito contrato só de 6 meses, já que eles me queriam para eu ter feito até... É a escolha, né? E aí, quando foi na final, no primeiro jogo da final, o Cametá tomou o terceiro cartão, onde eu tive a oportunidade. E eu não achei que eu fui mal no jogo. Acredito que eu fui até bem no jogo, né? Vindo de lesão, sem ritmo de jogo, deu pra... E aí foi o Ceará, foi 2 resultados iguais. Foi 2-0. 2-0, né? E aí acabou... No outro dia, os caras não esperaram nem enfiar a cabeça. No outro dia, passa lá no PC, que ninguém vai renovar com você e tal, pega as tuas coisas. Mas futebol é assim. Isso em 2014. 2014. Vamos voltar um pouquinho para 2006? Tu fez uma temporada interessante no Fortaleza, ganhou a vaga de titular, 2005 e tal. Mas em 2006 foi pro Palmeiras. Foi 6 mesmo? Foi, 2006. Foi, né? E aí, como é que foi, cara? Primeiro receber a proposta do Palmeiras e jogar num dos maiores palcos do futebol brasileiro, né? E numa equipe também que tem uma tradição gigantesca, né? Década de 90 pra gente, absurdo, né? Palmeiras, absurdo, mas não só nessa década, mas antes, né, a academia e tal. Como é que foi jogar no Palmeiras e chegar nesse momento aí, 2006? Antes disso, passou várias propostas, né, de clubes, né, que eu vi um grande momento, né,
tão pouco Pra tempo, você ver o muito que é a rápido. vitrine do Brasileirão, né? Impressionante. Muito Jogou rápido. bem. Né? Em 10 jogos já tinha proposta de ser com os times, aí o Fortaleza teve que aumentar salário. Não muito, mas se eu compensar, segurar, né? na época lá era pouco, né? Para poder segurar, a multa também. E a multa é proporcional ao ao salário, salário. né? Só posso aumentar a multa se aumentar o salário, então. No começo teve ainda uma jogadinha que, ó, tem fulano que quer para ver se os caras aumentam. Né? Jogadinha, todo empresário faz isso, né? E aí teve a oportunidade aí eu tive a proposta do Palmeiras, aí na época do Atlético Paranaense também, Fluminense. E aí foi com o André Cury, onde ele que fechou a negociação com Fortaleza. Aí deu até uma confusãozinha na época, não sei se vocês lembram, que foi até parar em delegacia, polícia, porque tinha um cara, Josias Cardoso, disse que queria me aliciar, querendo revogar a procuração. Enfim, aí assinei o contrato com o Palmeiras, né? Joguei com grandes jogadores, né, do futebol brasileiro ali, com Marcos, Edmundo. Que legal. Né? Vivenciei um sonho muito... que eu sempre sonhei na minha vida. 2006, né? Isso, 2006. Legal. Aí E o André Cunha veio fazer raiva aqui. foi André Cunha. Na época o André Cunha veio. Aí na época, na minha entrevista, eu sempre fui de São Paulino doente. Doente. Na época, na minha entrevista, quando eu fui lá, eu era torcedor de São Paulo, mas agora, como sou profissional, sou de Palmeiras. Rapaz, isso aí deu mais. Aí foi que... Aí foi loucura. O pessoal, como é que tu vai falar um negócio desse, gente? Mas hoje eu sou palmeirense doente, sou porco. Na inocência, né? Tipo assim, não tinha uma pessoa para orientar, mas... E no Palmeiras foi bom, cara. O tempo que eu passei lá, apesar de não ter jogado com frequência, porque ainda tinha aquela questão da pressão. Né? Quem era o outro lateral direito lá? Era Paulo Baia. Eu fui ainda logo com o Paulo Baia. Ainda. O Paulo Baia fazendo gol de tudo que é jeito. Jogou até os 60 anos e fazendo gol fazendo tudo falta, que é jeito. Pênalti. E aí eu tive a oportunidade de jogar alguns jogos. Né? E eu acredito que se eu tivesse a sequência que eu tive no Fortaleza, que eu joguei, se eu não me engano, foi 28 partidas direto pelo Fortaleza. E lá sempre tinha de por ser novo, né? Muitas das vezes o Leão, que era o Leão que foi que me levou, você é novo, o time tá vendo um bom momento, porque eu peguei a fase boa não do Palmeiras, viu? Pois gente? Peguei a fase ruim. 2006, né? 2006, pressão do lado, os caras lá no saia do vestiário, os caras queriam bater na gente. Ali é puxado. Ali era que tá no céu hoje o futebol, os atletas. Não que não justifique, né? A cobrança tem que ser ela da arquibancada para dentro do campo. E aí foi 2006. Aí toda vez que eu tinha a oportunidade de jogar, ou improvisava o Correa, ou na época o Wendel, né? Que era o volante. Sim. E aí chegou uma época que eu tive que chegar na época, o Leão já tinha saído. Eu tive que chegar pro Caio Júnior e falar que eu merecia uma oportunidade, como é que eu ia mostrar que eu ia aguentar a pressão se eu não jogasse. Né? Joguei o brasileiro, joguei contra o Palmeiras, Corinthians, Castelão lotado, Morumbi lotado, Maracanã, contra esse time tudo. Não é possível que eu não vou ter, né? Já vivenciei isso. E aí foi quando ele me deu a oportunidade, o Caio Júnior, logo quando na Copa do Brasil. Aí pênalti 1-1. Quem foi que perdeu o pênalti? Eu. Poxa. Era uma disputa de pênalti. Disputa de pênalti. Mas é porque aquela coisa, tipo assim, o time tinha cheio de macaco velho. Ninguém falava assim, eu vou bater. Aí o Edmundo foi assim, Amaral bate, treinou a semana toda bem, ele que bate. Aí eu não vou bater. Aí bati no travessão, a gente acabou sendo eliminado da Copa do Brasil na época. Aí depois... Esquece Amaral. Amaral foi encostado de lado de novo. Mas chegou aí pra seleção sub-20. Cheguei pra seleção sub-20. Não, pode chamar aí, ó. Eu acho que foi logo no 2007, foi assim. Eu fui pelo Fortaleza, 2005. Fui pro Japão, Sendai. Joguei, a gente foi campeão lá, Copa Sendai. E aí a gente voltou, aí quando eu estava no Palmeiras eu fui sempre convocado. Eu tive umas 6, 7 convocações. Foi Sul-Americano, Mundial e aí fora os treinos, né, que tinha aqui de preparação amistosa. Onde a gente foi muito bem até quando pega a Espanha. O time da Espanha era muito bom no Mundial. E a gente foi perdendo as oitavas de final. A gente ganhando o jogo de 2-0, a gente não mudou. Sub-20? Sub-20. A gente ganhando o jogo de 2-0, daquela geração tinha o Pato, o Marcelo, o Leandro Lima,
O Azedo, chamo ele de Azedo aí, o Leandro Lima. O William, Leandrinho, né? Leandrinho, o William, Jô, Renato Augusto. O nosso time era muito bom, tanto no papel como dentro de campo. Só que em questão de 6, 7 minutos o time deu o brancão, a gente tomou gol, o Cássio arrumando a barreira, o Piquet chutou, aí o juiz... Tinha um Piquet nessa seleção. Tinha um Piquet, o Piquet, o Juan Mata, de campeão, um time muito bom também da Espanha. E aí no Sul-Americano a gente... É até estranho que o pessoal fala assim, como o time da Sul-Americana não tinha nada a ver com o Mundial, foi campeão porque foi jogadores diferentes, porque na época os clubes de fora, os jogadores de fora não liberavam, né? Sim. Não liberava pra jogar Sul-Americana. Aí foi só os guerreirinhos aqui do Brasil, a gente conseguiu ser campeão e na época era até pré-olímpico na época. Sim. E classificar eu falei, se não fosse eu, o Brasil não tinha jogado a Olimpíada não, rapaz. Mas tu não foi convocado para a seleção, Não, só né? que se eu não me engano dessa geração, quem foi só o Lucas Leiva e o Pata, se eu não me engano. Isso foi em 2007, o Sul-Americano. Que a Olimpíada foi em 2010, não. 2008. 2008, foi. Acho que foi só o Lucas Leiva e o Pata que foi convocado. Uhum. E aí passou pelo Corinthians ainda, coisa rápida também? Corinthians, todo mundo fala que foi um negócio incrível. Só o André Cury mesmo para conseguir tirar um atleta do seu maior rival e colocar... E foi direto, né? Palmeiras, Corinthians, né? Foi emprestado ainda. Né? Emprestado. E eu acredito também outro erro, o Erandi falava assim, tudo que eu ia fazer, eu perguntei, Erandi, mas eu tenho para ir pro Corinthians. Mas não vai porque são rival. Não vai dar certo. Aí no outro dia eu tava onde? Lá no Corinthians. Mas tem que ser burro, como é que tu vai fazer um negócio desse? E o Corinthians na época não tava vivendo um bom momento. Foi o ano que caiu, 2007. Nossa. E aí tu não vai salvar o Corinthians, não. Finazzi tava lá nesse time. Tava o Finazzi, o Vampeta na época. E tava horrível naquele ano o Corinthians. E aí tá tipo assim, eu cheguei a jogar poucas partidas, mas aí em um ano de contrato ainda. Eu fui em 2007. Fui em 2007 e ainda tinha até meio do ano de 2008 para jogar. Aí foi quando o Luxemburgo voltou pro Palmeiras, aí falou que queria eu de volta, porque na época ele queria até me levar pro Santos também, né? Na época de 2006. E aí voltei. Aí o André, não, vou pedir aí para ver se os caras liberam. Os caras não queriam liberar, acabaram liberando. Voltei lá, mas não foi da forma como passaram. A acredito que foi briga interna deles lá, na época da Trafic, parece que eles tinham um negócio entre eles lá, acabaram, e os jogadores que eram do André, eles acabaram afastando um pouco. Estamos conversando com o Amaral, ex-atleta profissional, lateral, jogou no Corinthians, Palmeiras, Fortaleza, foi campeão sul-americano com a seleção brasileira sub-20, tem uma história muito legal, e é cearense, tá? Então, se você está nos acompanhando no Maestros da Bola, deixa nos comentários aí, quem está no YouTube, alguma pergunta, dúvida, compartilha com todo mundo, hype esse vídeo. E você que está na TV Câmara Fortaleza, continue ligado com a gente e na Fortaleza FM também. Além de Palmeiras e Corinthians, também teve a oportunidade de jogar no Atlético Mineiro, né, cara? Como é que foi lá essa tua passagem? No Atlético Mineiro foi rápido, porque na época, eu falo que o André Cury ele me colocou em várias oportunidades, né? E quando eu fui pro Atlético, e logo em seguida eu tive uma lesão, lá machuquei a coxa, e passei 4 meses. Cheguei a jogar algumas partidas, aí passei 4 meses. Aí nessa transição, teve a proposta para ir pro Las Palmas, da Espanha. E aí eu fui meio machucado. Tipo, ó, tu vai, mas não fala que tá lesionado não, porque o negócio vai ser bom e tal. E tudo isso com empréstimo. Fui pro Atlético por emprestado. E do Palmeiras fui emprestado pra Espanha. Aí na época teve até uma confusãozinha aí, porque, tipo assim, em termos de salário, né? Como é que tu tá num clube ganhando X e vai pra fora do país ganhando menos do que tu ganha? Aí foi até caso de justiça na época. Acabou arquivando, não dando em nada, porque eu não tinha prova suficiente para poder, né, me ressarcir, o Palmeiras me ressarcir. Aí fiquei um ano lá na Espanha. Cheguei a jogar também algumas partidas, mas acabei retornando pro Palmeiras.
Cara, e aí, vamos lá. Experiências no Palmeiras, com o técnico Luxemburgo, Corinthians. Quem era o técnico? Eu peguei o Nelsinho Batista, e o Mano Menezes. Mano Menezes, depois Luxemburgo, né? Palmeiras. Peguei o Tite também. Cara, o único cara que eu sei que foi honesto, assim. Honesto, não, tipo assim, coerente com forma de trabalhar nesses clubes, foi o Tite. E eu peguei ele em foi 2010. Foi 2010, parada da Copa. Foi quando ele falava, ó, quem vai jogar, quem tiver melhor. E quando o Paulo Baiano não estava bem, ele ia e me colocava para jogar. Né? Me deu muita oportunidade de jogar. Ele falava que não vou dar a bala Juquinha para jogar. Né? Foi muito coerente com a questão, tipo assim, ó, tu pode ter 16 anos, mas tu vai jogar. Se tu mostrar para mim que tu tem... Onde era isso aí? Né? Isso no Palmeiras. Aí joguei, na época foi na parada da Copa. A gente jogou o último jogo foi até contra o Atlético Paranaense. Eu era de camisa 10, aí existe. Verdade. Já tava técnico, já tinha parado já de bater, o homem já tava técnico já. Camisa 10 do Atlético Paranaense. Perdi 2-0. Aí no outro dia a gente foi ver a gente acompanhava muito o lance, né? Aí o lance da Ranota. Fui ver, aí a gente no aeroporto veio o lance. Amaral conseguiu tomar uma caneta. Nota 3. Olha aí, cara, o cara só viu a caneta que eu tomei. Aí depois eu fui analisar o jogo e assisti. Não é possível que o cara só viu isso aí. É o pau cortando pro lado, pra dentro. Eu até mostrei aí lá. Como é que pode o cara botar um negócio desse? É pra derrubar. Eu acho que os caras devem pagar pra dar nota. Pra ser engraçado às vezes. E ainda foi no campo de ataque. Que era na época até o Moreno, lateral esquerdo do Atlético, se eu não lembro o nome dele. Um lance assim, ele ameaçou chutar, eu abri a perna e ele, pum. Aí eu, Amaral, nota 3, conseguiu tomar uma caneta. E os lances que eu vi, quase que eu mandava fazer um DVD lá, os melhores lances dessa partida e mandar. Não é possível que vocês só viram isso aí, a caneta. E eu descontei a caneta ainda nele. E não disseram nada também, né? E não falaram nada. Cara, essas experiências aí maravilhosas, como é que isso contribuiu para o teu desenvolvimento como atleta? Porque você saiu daqui já novo, aliás, ainda novo, cedo, né? E como é que isso contribuiu, passar pelas mãos de Tite, Luxemburgo, Leão, como é que isso te favoreceu como atleta no teu desenvolvimento? Cara, eu vejo muito, eu vou falar uma experiência que eu tive muito boa, que acredito que se eu tivesse vivenciado isso a partir do momento que eu cheguei, principalmente no Palmeiras, foi com o Edmundo. Os caras falavam que ele saía, né, ia pra noite, mas ele era super profissional. Uhum. E gente que não fazia o que ele fazia durante a noite não era profissional. E teve um episódio que me marcou muito, foi quando que era na época até do Caio Júnior, que a gente tinha que estar meia hora antes do treino, e eu com pé da vida porque não estava jogando e tal, chegava com a camisa dentro do campo vestindo e 1 minuto, 2 minutos para começar o treino. E ele chegou para mim e falou, cara, quanto que é que tu quer para chegar meia hora antes do treino e ir embora meia hora depois do treino? Olha aí, cara. Aí ele fala assim, como é que tu vai mostrar isso que ele quer? O cara que já tinha vivenciado vários tipos de situações de futebol, né? Ganhou tudo que é na carreira, e como é que tu vai mostrar para ele que tu vai treinar? Cara, chega, treina, não chega tarde, sai depois. E aí eu fui começando a ver isso, né? Esse tipo de situação, e melhorei muito essa questão de disciplina com horário de treino e tipo assim, mostrando para o treinador que ele estava errado, que eu tinha que ter a oportunidade para jogar. E aí foi quando ele me deu a oportunidade de jogar. Que ele botava, na época era o Paulo Sérgio, lateral. Quando ele não botava o Paulo Sérgio, era o Wendel. Às vezes botava até um zagueiro para jogar. Aí eu falei, cara, se eu não for bem, pode botar até o Marcos de lateral, mas me dá a oportunidade. E com o Luxemburgo, cara, eu tive pouca experiência, tipo assim, contato com ele, que eu fiquei pouco tempo, porque depois eu fui emprestado pro Atlético, né? E o cara conhece, sabe? O cara tem estrela mesmo, não foi campeão em todos os clubes que passou à toa, né? Apesar de ele, né, ter essas situações dele com algumas situações, mas ele foi um cara que eu no dia a dia dele aprendi muito também, né? Com o Melo na época, com as pessoas do vivenciar dele.
E com o Tite, né, com o Kleber, com o preparador físico também, o Tite divisor de água dele é que ele dava oportunidade para todos, né? Dava oportunidade para todos e para mim não foi diferente. Rapaz, tem pessoal ligado aqui com a gente, tá no ao vivo aqui. Manda aí. Meu amigo Weber Castro. Um abraço, meu irmão. Escreveu o blog do Vozão lá no Jornal o Povo. Na época que eu escrevi o blog do Leão, ele também fazia o blog do Vozão. O Weber pergunta ao Cleison se ele conhece Itapiúna, mais precisamente a comunidade de Poço da Tábua. E outra coisa, confere aí com ele. Eu acho que ele fez gol nesse Mundial Sub-20, hein? Conheço, Itapiúna é a nossa terra, né, menino do Erandi. O Erandi que frequenta mais, né? Que o Erandi tem a fazenda dele lá, tem a terra dele lá. Ele que frequenta mais, mas sempre que eu posso, eu também vou lá, que é onde meu pai, né, meu pai nasceu. E eu conheci Itapiúna, Poço da Tábua. E o Mundial foi contra a Coreia, mesmo, né? Contra a Coreia. Inclusive foi um dos gols mais bonitos da competição, né? Olha aí. Um escanteio que eu bati o escanteio, aí vinha voltando, a bola sobrou no meio do campo, saí costurando lá todo mundo e a la Romário, né? De biquinho. Muito bonito o gol. Nossa. Pena foi a caneta, né, cara? A caneta que... o que pegou foi o diabo da caneta. O Weber, ele que mora... Ele tá morando no interior, né? Ele mora em Itapiúna. Itapiúna, né? Ele foi gaiato aqui. Falei com ele recentemente, não, faz, sei lá, quase um ano, talvez. Falei com ele, convidando para ele participar do nosso programa na TV. Ele falou, cara, eu moro em Itapiúna, quando eu estiver por aí, pode ser e tal. Eu não me lembrava que eu era no interior. Um jogo assim, cara, que te marcou? Cara, minha estreia contra o Santos. Profissional. Contra o Santos. 2005. 2005 e meu primeiro gol como profissional foi contra o Atlético Mineiro. Nesse dia eu não conseguia dormir. Né? Quando eu vi meu nome lá na relação que eu fui relacionado, aí... Pelo Fortaleza ainda? Pelo Fortaleza. Jogo de Série A, né? Concentrava eu, o Erandi e o Ronaldo Angelim. Os três, que era trio, né? No quarto. Quando deu 5 horas da manhã, eu abri a janela, o quarto, acordei tudinho. Ô, seu juvenil, vai dormir que amanhã tem... Na época era o Wendel, lateral, muito bom. Quero até jogar de volante. Amanhã tu tem um Wendel pra tu carregar nas costas. Aproveita aí que já que tu acordou, vai pegar nosso café da manhã lá, é uma bandejinha. Aí não vai, não. O juvenil, hein? Vai lá, juvenil, pegar. Aí te acostumaram. Toda concentração eu descia pra tomar o café, né? Porque já tava... Dormia até 10 horas da noite, da manhã. Dormia até 10 horas da manhã, eu ia que trazia o café pra ele na bandeja. Mas hoje vai mandar fazer um garoto desse fazer isso, que é arriscado mandar segurar. O Wesley mandou o Bibinha, Wesley, né? O Bibinha mandou o Ronaldo Angelim segurar. Nossa. Essa de Quiminha que tá no X1. X1. Um menino bom, a gente sempre conversa com ele. Menino bom. O Rogério Senna que lançou ele na época. Foi, Rogério. Joga muito ainda, mas infelizmente teve alguns problemas no futebol, mas no X1 ele tá bem. O óculos tá bom aí ou quer que eu leia aqui a mensagem? Não, leia, porque não enxerga não. O Andrei Silva, Amaralzinho, craque de bola, Catalunha Futset. Olha aí. E o Fabiano Campelo disse que o Amaral é cria do Conde Ceará, mas não, acho que tu jogou no Atlético do Nojosa também? Não, cheguei a jogar acho que o Atlético Arandi chegou a jogar. Eu joguei no Mila, né, que é do Reginaldo, que é conhecido como Poronga, e no meu tio, Nacional, que foi onde eu comecei a jogar. Qual foi a outra mensagem que você falou aí? Foi do Andrei Silva. Ele falou o quê? Amaralzinho, craque de bola, Catalunha Futset. Que é isso aí? Catalunha é um time que eu jogo, cearense, da segunda divisão. Infelizmente a gente não conseguiu o acesso esse ano. Não consegui jogar, que eu fui inventar de bater um futsal, acabei machucando o joelho e não consegui ajudar essa galera muito boa aí do Catalunha. A turma do futsal que está marcado para vir aqui, inclusive, tá? A gente marcou, não definiu a data ainda, é provável que seja para maio, porque abril tá preenchido, mas é legal o trabalho que é feito pela Federação do Futsal e várias equipes aí se destacando, equipes boas, cara, com vários ex-atletas, inclusive, enfim, muita equipe legal. Inclusive o Fortaleza, há 2 anos mais ou menos, pegou o Uruguai, né? Tornou juntou, né? Fortaleza, Futsal com a equipe do Uruguai todinha. Boa pra caramba. Viajaram, né? Viajaram e tal, exatamente. É um mercado bom o Futsal, tá dando... muito legal. E muitos que não estão conseguindo nem no Futsal, nem no campo, estão migrando pro X1, X1 também é febre, né, cara? A gente trouxe aqui
O Kim e o Caran. Papo preparo muito físico, viu, massa, bicho. Ali Papo é massa loucura, demais. ali... É loucura. E muita grana envolvida, né, cara? Lotada, as arenas cheias pra caramba e tal. Um menino já me desafiou pra jogar um X1. Porra. Um X1, aí eu fui jogar um futebol lá no Bom Jardim. Aí os caras começaram, eu já tinha jogado umas 3, 4 partidas, aí começaram a montar o X1 lá. Aí os caras, vai, o Amaral vai. Eu não vou botar meu dinheiro, mas se você botar o dinheiro de vocês, eu vou. Aí fui. Rapaz, foi 12 minutos, foi os piores 12 minutos da minha vida. Doido. Chegou uma hora que eu parei lá no canto velho. lá, e sem treinar, sem nada. E o menino, e olha eu, tinha 36 anos já, no ano passado. 36 anos, o menino tinha 21 anos, é o Wendel. Eu ainda tava ganhando o jogo de 2-1, ele empatou no finalzinho. Porque, por físico mesmo, né? Mas eu não tinha coragem. Já tava não. bem, né? Já tava vencendo, cara. Se fosse um 35, dá pra encarar, né? E joga futebol também. Quem mais é fã é o Erandi. Aí foi uns amigos que começou, mas o meu negócio não. Sinceramente, eu não sou fã do futebol. É, cara, eu acho massa. Eu não sou. Ontem eu tava com uma galera boa. A gente organiza um evento, né? No mês de abril. Eu vou lá só pra dizer assim, essa aí, só Orlando aí, eu faço esse aí, nem eu que jogo futebol, eu não jogo tão ruim assim. Tem lá na Arena Futivida. Tem, lógico que tem, mas tem uns craques. Não, tem muita gente boa. Ontem que tava lá. O Erandi que Eu não gosta sabia, muito. subestimado o Erandi lá. Ó, curiosamente, pra mim foi uma surpresa, né? O Jardel, jogando futebol, foi inclusive campeão no nosso torneio lá que a gente organizou. Era o Jardel, claro, o Rafinha, que Foi é o de agora que do autismo, né? Do autismo. Foi Eu vi ontem, a né? foto. O Wendel Tu tava viu as lá. fotos? O Wendel tava lá. O Wendel quem era, cara? O Wendel era com o Alisson, que é o Alisson presidente da Barreto, federação, o o Alisson Alisson Barreto. Aí tava lá, era o Jardel e o Rafinha, o Wendel... O Lúcio tava também. E o Wendel a e galera o... boa, né? Não, turma massa. O Lúcio Bala, que é o monstro, eu acho. O Lúcio Bala tava lá, o Bechara tava lá, o Rômulo tava lá. O Alisson Barreto já falei, né? É o Rômulo atacante, né? O Rômulo atacante. Meu irmão, uma turma massa. Campeão foi o Rafinha junto com o Jardel. E o Jardel me enganou, cara. Ele batendo bola lá, não acertava nada. Mas na hora do vamos ver, peito bacana, cabeçada nem se fala. Cabeçada, né? É especialidade. Todo mundo já sabe. Jardel é o seguinte, é primeira. O cara passa, aí ele, puf, de primeira de cabeça. Ó, e dá certo. Primeirona. Monstro, é um monstro. Mas assim, lógico que pro futebol visual, de primeira não é legal. O bom é a bola trabalhada. Vira né? tênis, né? Mas se soubesse vocês gostavam, tinha chamado vocês também. Dá três pedrinhas pra dar 3 toques, né? É. Pra contar. Sabe contar? Tu falou aí do gol, tu falou do jogo. Já falou do jogo, não foi? Que foi a estreia, né? Foi a estreia. E, tipo assim, não foi tão... Meu gol quanto o Atlético não foi tão tipo assim, especial, porque na época os meus companheiros, né, tudo me falavam que eu só assanhei as abelhas, né? Que a gente tomou de 5, se eu não me engano, nesse jogo. Nossa. O gol foi meu. Foi na época quando o torcedor caiu da arquibancada, né, e faleceu. Rapaz, eu lembro desse jogo. Foi 4-1 esse Foi jogo. 4-1, 4-1. Aí eu que fiz o gol. Aí o Amaral só foi assanhar as abelhas. Foi uma virada. O Marcos lá farrendo gol tudo que é Marcos, jeito lá. verdade, O Marcos, um time muito bom. Monstro. E meu gol foi um gol, né? Peguei ali na ponta direita e saí. Que hoje é mais difícil você fazer, né? Porque hoje antes você batia lateral com lateral, né? A marcação lateral, hoje não. Você tem que passar pelo ponto e ainda tem que passar pelo lateral. A gente falou, né, de vários clubes que ele passou, mas eu queria... Como é que surgiu essa negociação para a Venezuela? Como é que a Venezuela apareceu na tua vida, assim, para tu ir pro Caracas? Cara, empresário, como é que foi? Foi tipo uma situação. Em 2010, eu fui emprestado, meu último ano de contrato do Palmeiras. Fui emprestado joguei o Paulista pelo Bragantino, né? Fui Bragantino e fui emprestado, aí voltei, aí fui emprestado pro Duque de Caxias, onde também eu fiz um excelente campeonato da Série B. Na época era a Série B, tinha um time muito bom, tinha o Lopes, tinha o Lenilson que jogava. Tinha uma galera boa lá que participou desse elenco. E aí, terminando o brasileiro, aí tinha que terminar meu contrato, aí o Gilson Klein me convidou para mim para Ponte Preta. Como foi para Ponte Preta e assinei o contrato lá. Só que na Ponte Preta, eu saí do Duque de Caxias já com problema da pubalgia. As coisas que aconteceram na época que a minha mãe faleceu, 2010... Né? E aí, nessa transição,
de vir pra cá e ir pra lá, e logo em seguida eu não queria ficar fora de jogo, acabei jogando e acabou juntando muita coisa, né? E acabei adquirindo essa pubalgia. E aí fui pra Ponte Preta com essa pubalgia. Só que lá na época os caras sabiam que eu tava com essa lesão. Não, aqui é normalzinho, fiz a ressonância, aqui dá pra curar. E a gente fez uma pré-temporada muito forte em Poços de Caldas. Né? E aí acabamos, joguei ainda 3 jogos do Paulista, e foi uma hora que eu cheguei pro Gilson Klein e falei que não, né, que não queria, voltando só um pouquinho, aí na época que minha mãe faleceu, eu não queria ir para Ponte Preta, que foi mesmo em 2010, em 2011 eu ia para Ponte, eu não queria, liguei pro Gilson falando que não tinha condição de ir, que eu tava com cabeça, ainda tava com a lesão e tal, não, pensa bem, aí foi quando eu, né, conversei com meu pai, com a minha esposa. Não, hoje você tem que entender que hoje a gente é só tua parentela. Hoje você tem um filho, na época eu tinha meu primeiro filho, né, para criar. Você tem sua família para criar, né, e vá lá, bota a cabeça no lugar, treina. Só que eu fui por ir, na verdade, porque eu não estava bem, né, nem fisicamente, nem mentalmente. Aí foi quando foi agregando, joguei 3 jogos. Chegou uma hora que eu disse, Gilson, eu não consigo mais jogar. Eu tô à base de injeção porque eu não consigo. Sem o clube saber, né? Sem o clube saber, que nem podia na época. Isso no exame antidoping lá, eu tava, que era corticóide, aí não podia. E ele falou, não, fala o seguinte, fica aí na tua. Depois, quando tu recuperar, tu volta. Aí recuperei na penúltima rodada do Paulista. Na penúltima rodada do Paulista de 2011. Aí, no jogo, aí joguei contra o Oeste. Aí meu problema era pós-jogo, na pubalgia. Eu conseguia jogar, mas pós-jogo, até voltar normal, era cruel. Aí joguei. Aí no outro dia, quando eu levantei da cama, que antigamente a minha esposa me ajudava quando eu tinha pubalgia. Ou eu ia encostando aqui, botando força aqui para subir. Quem teve pubalgia sabe como funciona. E aí, no outro dia acordei, já fui testando para subir, assim, de barriga para cima, né? Já fui subindo, não senti dor nenhuma. Aí na quinta-feira, que era o jogo contra o Palmeiras, que era o jogo que eu queria muito jogar, eu no coletivo eu acabei disputando a bola com o João Paulo, lateral esquerdo, ele caiu em cima de mim, quando eu fui subir, eu arrebentei de novo meu pulso. E aí teve a questão, aí muita gente falou que eu não tinha, que eu tinha ido machucado, sendo que todo mundo sabia do meu problema. E que eu não aguentava a pressão, aquela coisa, que eu tinha pipocando, que... Aí um diretor foi e falei, cara, eu já fui botado numa salinha que nem essa aqui. Corinthians, na época, Corinthians. A torcida do Palmeiras, na época toda, ele até disse que eu desrespeitei a instituição. Não, mas, cara, tu tá botando uma coisa que não tem cabimento. Uma coisa é não tô conseguindo jogar, tô machucando. Outra coisa é que eu tô com medo de jogar, que isso, aquilo, que eu tô pipocando, e não existe isso aqui. Aí expliquei pra ele, já joguei Libertar, eu falei pra joguei Libertar, tinha jogado na época, em 2006 eu joguei, né, Libertadores com o Palmeiras, joguei com o estádio do Atlético Nacional lotado lá em Medellín. Tinha, na época, não sei se você lembra, que os caras disseram que tinha o substituto do Roberto Carlos, um carequinha forte, que só, parecia o Roberto Carlos mesmo. E aí foi quando eu falei, Gilson, cara, eu vou rescindir meu contrato, eu não vou ficar aqui, porque os caras já estão me botados para treinar no CT, fazer fisioterapia longe, em outro lugar. Porque quando eles começam a fazer isso, é porque eles querem que ou você rescinde o contrato e tal. Aí ele, não faz isso, tu tem mais 1 ano e meio de contrato, tu vai perder dinheiro. Cara, mas eu não vou ficar aqui dessa forma. Eu não vou, já passei pelo que eu passei com a perda da minha mãe e tal. E falava chorando, ele, não, mas aguenta um pouquinho. O cara que me ajudou muito, o Gilson Klein, na época, né? Aí ele, cara, mas tu que sabe, eu fosse você não fizesse isso, é porque você tá no seu direito. Aí foi quando eu rescindi meu contrato, vim para Fortaleza. E mesmo na época, o cara quando eu olhando o e-mail, que é o Juan Mata, que é até o pai do Juan Mata, que jogou no Chelsea, no Manchester, mandou um e-mail para mim, que foi ele que, junto com o André, me levou pro Las Palmas. Perguntou qual clube que eu tava. Aí eu entrei em contato com ele, falei que estava sem clube, tinha acabado de rescindir meu contrato. Aí ele tinha um time lá da Croácia para me levar. Time da Croácia para me levar. Randistu Split, eu acho o nome do time lá. É um time grande lá, o segundo time lá grande. E aí, eu falei, cara, no momento eu tô sem clube, então aconteceu isso e isso, eu tô machucado. Tô com uma pubalgia séria, não tem como eu ir agora não. Aí ele, não, mas os caras queriam te ver jogar.
Aí passou mais ou menos umas 2 semanas, aí ele entrou em contato de novo, ó, tem um clube, como é que tu tá? Cara, eu ainda tô sentindo, aí não tô 100% e tal. Foi falar o seguinte, eu vou te levar pro Caracas da Venezuela, você quer ir? Aí eu só tinha essa opção, tava em casa parado. Eu falei, não, eu vou. Foi assim, né? Aí ele falou assim, ó, não, só que chega lá, não fale que você tá machucado. Eu, não, beleza, fui. Cara, foi coisa de Deus mesmo, porque eu fui machucado pesado mesmo, não tava 100%, eu acho que eu tava 70%. E aí, todo começo de treino, aí como eu tomei muito corticoide, e aí eu fiquei inchado, né? Fiquei inchado por conta da coisa, e sem treinar. E aí quando eu cheguei lá, os caras lá, o capitão, que é o Edgar Rimene, na época o Otero, joguei com o Otero, e como eu já tinha jogado na Espanha, eu entendia o espanhol. Aí os caras, esse brasileiro só vinha roubar nosso dinheiro. Esse aí não é o brasileiro que a gente viu no vídeo, tal, porque tinha um DVD, né? Aí eu falei pra ele, depois eu falei, mas se fosse pelo meu vídeo aí, eu era pra mim estar no Real Madrid, rapaz. Aí eles foram e aí o preparador físico veio e falou comigo e falou, o que aconteceu? Cadê o jogador que a gente viu no vídeo? Tá? Eu fui e expliquei, tipo assim, eu não menti pra ele, eu falei pra ele, ó, aconteceu isso, e papapá. Aí eu falei, eu quero 15 dias pra mim entrar em forma para me mostrar meu futebol. Ele, não, tudo bem. Aí todo dia antes do treino, eles faziam um trabalho de core, alongamento, né, estabilidade, ficou antes do treino. Cara, eu consegui me manter perfeito nessa sequência. Aí foi quando eu joguei meu primeiro jogo, aí os caras, esse aí é o brasileiro que a gente viu no vídeo. Já tinha diminuído, né? Foi, já tinha diminuído. E eu vim descobrir, o meu problema foi mesmo que estava ocasionando a minha pubalgia, era uma hérnia inguinal. Isso em 2012. No final de 2012, comecei a sentir dor nos testículos, né? E aí o médico fez uma ultrassom e tinha uma hérnia inguinal e uma hérnia umbilical. E aí foi quando eu fiz a cirurgia. Tipo assim, hoje eu não sinto, eu acredito que eu não sinto porque eu não faço tanta atividade de alta intensidade, né? E aí vim voltar a sentir no Fortaleza. E chegou na época o doutor Adailton perguntou, disse que eu só vivia na festa, que isso e aquilo, que tal, que eu cheguei pra ele e falei assim, antes de você estar me perguntando isso, que era o presidente do doutor Adailton, pergunte o Wellington, o fisioterapeuta, o que é que eu vim fazer todo dia aqui? O seu Manelzinho fazia breu com ovo. Vou te curar. Ia lá e deixava lá no público, botava breu com ovo e mastruz. Pergunte, não, mas o que chegou? Não, sempre vai chegar o que vai. Você tinha que escutar de mim o que aconteceu. Eu tinha dia que eu não queria, meu irmão sabe, meu irmão que passou por lá, e minha família sabe, tinha dia que eu não queria sair de carro para ir treinar. Porque eu não tinha condição de treinar. Não tinha condição de treinar. E aí, na época, o pessoal falava que é porque aí eu falava assim, cara, de 2005 a 2010, cara, eu podia vir para Fortaleza fazer o que eu quisesse. Eu não tinha nenhum único compromisso que eu tinha era com a minha esposa. Que ela tinha que saber para onde é que eu... Né? Mas aí o pessoal me ia pegar quando eu vinha das minhas férias e saía. Aí só que eu sabendo como é que era aqui em Fortaleza, sabendo que eu sou uma pessoa conhecida, né? O pessoal onde me vê fala comigo. Eu ia sair, o time na época não estava vivendo um grande momento, ia sair, eu falei isso para ele. Então você tinha que saber realmente o que da minha pessoa que realmente aconteceu. Não era por isso, eu sofri com isso desde 2011. Desde 2011 que eu sofro com essa situação da pubalgia. Mas aí que me levou o Caracas foi essa situação da proposta que eu tinha para ir para um time da Croácia. E aí acabou não virando. Fiquei 2 anos e meio lá. Fui um dos melhores lateral estrangeiros lá. Né? E aí 2013 para 2014, que era eu tinha mais 1 ano de contrato, foi quando eu resolvi voltar pro Ceará, que tive essa proposta, tipo assim, de ficar treinando lá e tal. E eu me arrependo muito por conta dessa situação. Por enquanto lá estava começando a temporada, pré-temporada, aqui já estava terminando.
a temporada. O time já tinha até setembro para contratar, né? E aí foi quando eu acabei ficando o resto do ano parado. Só treinando, né? Só treinando. E viu alguma diferença, cara? Você passou na Espanha, passou na Venezuela. Tem diferença de estrutura para o futebol brasileiro? A principal diferença que você percebeu? Na Espanha, o profissionalismo. Uhum. Lá você tinha que ser muito profissional. O que os atletas fazem hoje, uma preparação que faz hoje muitos atletas, antes era jogador de futebol, hoje é atleta, né? Você lá, os caras faziam já, né? Tinha aquelas liguinhas, tinha os trabalhos, tinha um aparelho lá que você botava tipo o colete, você tinha que agachar e subir para botar força, né? Já estava muito avançado. E a questão de obediência tática lá. Lá, se você não fizer o que o treinador manda... Eu tinha dia que eu era titular, tinha jogo que eu era titular. Aí eu treinava titular, aí ia pro jogo, nem na relação eu tava. Aí no outro, quando tu menos espera, tu tava jogando titular. E na Venezuela, cara, o futebol lá, o pessoal fala que tu foi pro esquecimento de futebol. Cara, o futebol lá é muito competitivo. Lá é... Fora que o pessoal, problemas políticos deles lá, eles resolvem. Mas questão de futebol lá, Caracas, acho que se eu não me engano, tava um bocado de anos que não ganhavam um campeonato. Eu sempre bati na trave lá no Caracas. Porque sempre variava a situação. E tá aparecendo muito jogador venezuelano, né? Venezuelano, tem uma safra muito boa de jogador lá. E tem o Otero, né? O Otero que é o... que jogou já em... Kevin Andrade aqui. Soteudo, Kevin Andrade. Sim, jovem. Tem uma galera boa lá. Não influencia tanto a questão da política lá, a questão do futebol, não. Lá. Ok. Ele falou que jogou no Duque de Caxias. Foi 2009 ou foi 2010? 2010. 2010. Porque se fosse 2009, teria enfrentado o Fortaleza na Série B aqui, mas então em 2010 o Fortaleza já tinha sido rebaixado. 2010. Time muito bom lá. Tu enfrentou o Fortaleza por alguém? Sim, pelo Palmeiras. Aqui no Castelão. É verdade, Joguei era até o Tite. Na época eu joguei até lateral esquerdo. Foi até no PV o jogo. Foi empate, se eu não me engano, esse jogo. Foi 0x0. Acho que foi isso mesmo. Ei, cara, a gente vai entrar no quadro Bate-Pronto. Pra gente finalizar nosso tempo na TV. Depois a gente continua com o rapaziada do YouTube. Pode ser? Show. Eu vou me despedir do Elenilson na TV. Obrigado. Tamo junto. Obrigado. Tá na TV, eu que tá? agradeço. Daqui a pouco a gente tá de volta na Tá YouTube. de volta, se Deus quiser. A gente vai pro quadro Bate-Pronto. Eu falo uma frase, uma palavra, e você responde com aquilo que vem no coração, de bate-pronto, coisa rápida. Tá bom? Show. Roda a vinheta do Bate-Pronto. Estamos com um Bate-Pronto, recebendo hoje Amaral. Quem está no YouTube, deixa nos comentários. Quem está na TV Câmara Fortaleza e na Fortaleza FM, obrigado pela companhia e audiência. Um ídolo no esporte? Denilson. Eita, Denilson show? Denilson, eu me espelhava muito nele no Denilson, na época que eu até comento hoje até pro meu filho essa questão que ele gosta muito do Neymar, né? Eu falei, não faço nem eu não. Né? Depois eu acabei indo pra lateral, mas um cara que eu sempre... E eu tive a oportunidade de jogar com ele no Palmeiras, né? 2008. Denilson teve até uma situação que na hora do banho lá, ele pega o shampoo aqui, quando eu fui ver era hidratante, eu passando hidratante, me zoou, legal. Melhor companheiro de equipe? Cara, melhor... 2008, cara, apesar de eu conhecer pouco tempo, é o Leandro Silva, lateral esquerdo. Um cara excelente. No Palmeiras. Leandro Silva, que chama até Leandro Bochecha, lateral esquerdo. Adversário mais difícil que você encontrou, ou que você enfrentou? Lúcio, lateral esquerdo. Lúcio, também Palmeiras. Palmeiras. Eu pelo Fortaleza, ele pelo... Ligeirinho, né, cara? Ligeirinho, muito difícil. Era bom. Gol mais bonito que você marcou? Pra mim foi contra o Atlético Mineiro. Eu vou excluir o da seleção porque foi o meu primeiro gol, um gol, né, especial como profissional. E ali é onde eu saí conduzindo a bola e acertando um belo chute. O técnico que mais te influenciou? Gilson Kleiner. Gilson Kleiner. Gilson Kleiner. Por quê?
cara que sempre foi verdadeiro comigo, né? Falava, teve uma época lá que ele tinha muita questão dos atletas, né? Tinha uma geração boa que a negada era da noite, né? E aí foi um cara que me ajudou, ó, só cuidado, porque tu não faz isso aí, mas tu tá com os caras. Porque ele fala, eu tô sabendo que tu é o motorista dos caras e tal. Olha a minha turma. Alessandro, não sei se lembra do Creu, do Botafogo, fez o gol lá. Alexandro do Creu. Aí Somália. Fala, meu Deus. Somália, Lenilson, que era o do São Paulo. Sei. Leandro Guerreiro e tinha o André. Misericórdia. Aí meu time era cruel. Aí ele falava assim, ó, tô sabendo que tu tá só dirigindo, que eu tava de carro lá na época, né? Tô sabendo que só tá saindo com os caras aí. Não, professor, mas eu tô de boa e tal, não bebo e tal, sei o quê. Aí ele sempre chegou pra mim e foi bastante sincero a respeito dessa situação de ter cuidado, porque as pessoas, não é porque as pessoas nunca chegam da forma como chega, né? E a mesma coisa, a situação que era lá no Atlético Mineiro. Tinha uma galera também que saía, eu morava no mesmo, que a gente morava em condomínio. Aí quem levava a culpa era todo mundo que... E eu não estava na época com o pessoal, né? Mas foi um cara que sempre me aconselhou bem, né? Sempre conversou comigo. Até um tempo atrás eu ainda tinha contato com ele, eu perdi um pouco, mas é um cara que me ajudou muito. Legal. Estádio mais marcante, assim, memorável, um estádio assim que você olhava e falava, caramba, eu tô aqui de fato, cara, que negócio maravilhoso. Maracanã, é diferente. Maracanã, né? é diferente. Show de bola, cara. Amaral, a gente conversando com esse cara que tem uma história massa, cearense, novinho ainda, 37 anos. 27. Sensacional, seleção brasileira, sub-20, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Caracas na Venezuela, La Palmas na Espanha, Fortaleza. Sensacional, cara. Obrigado pela tua participação aqui no Maestros da Bola. Fico muito feliz em receber mais um personagem especial aqui do nosso esporte. Eu que agradeço a oportunidade, né? Sempre que for convocado, estarei à disposição para contar um pouco da nossa história, né, no futebol, que a gente vivenciou. Eu acredito que é muito importante a gente passar também do nosso lado, que às vezes as pessoas só vê o lado extra, né? Não vê a pessoa falando, o atleta, o ser humano. E é importante a gente também estar passando um pouco, né, do que a gente vivenciou no futebol, na nossa vida, e o que a gente, né, galga na nossa carreira. Eu, como recentemente fiz o curso da licença C, né, de treinador. Opa, legal. Né, esperar a oportunidade para a gente poder continuar nesse caminho aí que é o futebol, que é onde, né, a gente sempre sonhou, né, como treinador agora, mas como a pressão vai ser maior, né, tem que ter resultado, mas eu espero que quando eu tiver a oportunidade de abrir as portas como treinador, fazer um grande trabalho onde eu for. Show de bola! Conversamos com o Amaral, agradeço a todos que estão com a gente aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, Fortaleza FM 90.7. A turma do YouTube fica com a gente, deixa nos comentários, porque ao voltar eu já quero registrar a participação de vocês, tá? Perguntas, dúvidas, questionamentos, enfim, deixa nos comentários aí. E se inscreve no canal, hypa esse vídeo também e deixa o seu like. Estamos também no Spotify, tá? Maestros da Bola CE, é bem facinho, cara. Tem vários episódios lá disponíveis e a cada semana a gente vai adicionando outras. Maestros da Bola, o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu e tchau. Show de bola, acréscimos com a Amaral. E ele tá de volta, Elenilson Dantas, o homem do tricolor de aço no YouTube, o seu Elenilson. Valeu, campeão. Voltei. Voltou. Demorei, mas voltei. Amaral, meu parceiro, tamo de volta. Deixa eu só registrar aqui a rapaziada que apoia de coração o Maestros da Bola. Machado Motos, se você deseja tirar a sua condução, a sua moto, tudo que você precisa lá com as melhores condições, novas e seminovas, tem equipamentos, tem serviços. Machado Motos é um cara bacana demais e um trabalho sensacional que eles têm feito para o esporte, tá? E também para você, facilitando a possibilidade de você ter a sua moto, ok?
Falo também do Safessi, a rapaziada lá do sindicato que ajuda e apoia sempre o Maestros da Bola desde 2016, cara. Muito obrigado por todo o apoio, Marco Gaúcho e seus pares lá na diretoria do Safessi. Autoescola Gênesis, o princípio da educação no trânsito. São 11 filiais, uma autoescola em cada cidade aí do nosso estado. São várias espalhadas no nosso estado: Gruaíras, Crateús, Camucim, Maracanaú, Pajuçara, Fortaleza, tem vários. Autoescola Gênesis, uma rede de autoescola genuinamente cearense. Diamante, Shalom, Gênesis, enfim, são várias. Entre em contato aí com a rapaziada para tirar sua carteira de habilitação. Moto, carro, carreta, caminhão, tudo. Todas as categorias, tá? autoescolagenesis.com.br. Eu quero falar também da rapaziada da F. Já são 3 lojas: Conjunto Esperança, Centro Fashion e Cocó. E claro, eles sempre vestindo os nossos convidados. Eu quero registrar aqui também o apoio da F. E claro, vou mimar o meu convidado aqui através da F, tá? Aqui meu parceiro que a F manda pra você. Mais uma camisa linda, uma confecção especial. Valeu, obrigado, F. Show de bola. Lembrando que a F hoje fabrica Tirol, Maracanã, Maranguape, Atlético Cearense e fechou semana passada. Sabe com quem? Fala aí. Ferroviário Atlético Clube. Já são 5, tá? Que eles estão fabricando. Um abraço, Fernando, e toda a rapaziada da F. Não foi só o Ciel que fechou com o Ferrinho, não. Não, pois é, a F também. Bora continuar? Bora. Vai lá. O que a gente poderia mais extrair do camarada? E o pessoal que tá no YouTube, deixa nos comentários, tá? Extrai o que mais aí dele? Muita coisa boa que a gente já falou, já conversou. O que seria mais? Pelo que eu vi dos relatos aqui, eu acho que o grande inimigo do Amaral na carreira foi as lesões, né, Amaral? Assim, acho que se não fosse as lesões, você tinha tido assim... Talvez estivesse até jogando hoje. Tu acha que... Tu se arrepende, né? Pelo tom assim, da tua palavra, eu acho que eu acho que eu exagerei em alguma coisa, eu deixei de fazer alguma coisa. Tem alguma coisa assim que você voltaria assim, rapaz, e eu não vou fazer isso aqui? Tem alguma coisa que você voltava ao passado e desmanchava? Sim, voltava, porque eu acredito que foi... E um dos meus grandes erros também, que eu sempre falo, comento, foi a questão de durabilidade numa equipe. Eu mudei muito tempo, em pouco tempo, em várias equipes. Passei muito pouco tempo em várias equipes. Né? E não tive a oportunidade de se identificar a sequência. Aí eu vou... Por que eu falo isso? Fortaleza, tive sequência de jogos. Pouco tempo, mas tive a sequência de 28 jogos jogando. Duque de Caxias, passei praticamente o ano todo. Joguei o brasileiro quase todo. Fiquei, se eu não me engano, fora de 5, 6 da Série B. Caracas, joguei 2 anos e meio também. Tive várias participações. Tive uma porcentagem boa de jogos. E eu acabei não permanecendo tipo assim, no Atlético Mineiro fiquei 4 meses. No Corinthians fiquei 4 meses. Né? Aí, Ponte Preta também fiquei 4 meses. E você acaba não tendo identificação. Aí também teve a questão das lesões, né? Das lesões que aí uma foi agravando a outra. Aí pro Balgi, aí você tinha desequilíbrio. Aí tive lesão de posterior. Mas eu me arrependo de não ter me cuidado da forma que hoje o atleta de futebol cuida do corpo, seu instrumento de trabalho. Né? Eu acredito que hoje meu filho, eu falo muito isso pra ele. Cara, tu tem que cuidar do teu corpo, porque senão tu tem 17 anos, mas carro novo também quebra. Eu era novo quando eu me quebrei. É verdade. Né? Essa questão. E assim, no Fortaleza não tinha nem como ter uma sequência maior do que aqui teve, porque era impossível o Fortaleza segurar o Amaral, né? Final de 2005, né? 17, 18 anos, fazendo um baita campeonato numa posição que é muito cobiçada no futebol brasileiro. Hoje, né? Ainda hoje. Então, no Fortaleza... Eu acho que você não tem que ter esse arrependimento, não, porque isso aí não dependia de você, não. A sequência ali tinha que ser essa mesmo. Aí agora, nesses outros clubes que eu passei pouco tempo, foi isso. Eu acredito que era para me ter escutado um pouco o Erandi. O Erandi que ficou muito tempo no Fortaleza, no Atlético Paranaense, né? Ter escutado um pouco ele, é a questão dessa... Hoje, parar para pensar, é só questão de lógica. Tu vai do Fortaleza...
tu ia pro Ceará, que ele falou também que não era para me ter voltado pro Fortaleza. Não, tu já tá aí, tu tem que ir. O Erandinho foi campeão brasileiro pelo Atlético Tem que Paranaense. ir. Aí do Palmeiras vai pro Corinthians. Né? E aí outras coisas. Aí na época ele até falou assim, ó, peguei um dinheiro para reformar a casa dos meus pais. Ele falou assim, ó, não faz agora porque tu não vai ficar aqui, tu vai embora, né? Não vai gastar esse dinheiro todo aqui não, porque só faz o negócio, ajeita do carro da tua mãe e tal, eu queria deixar, né, dos teus pais. No outro dia tava lá, carrada de material chega. Nunca segue a voz da experiência, né? Aí ele foi um cara que sempre me ajudou muito nessa situação. Assim, Ele deve ter te dado muito carão depois. Não, né? muito demais. Me escuta, juvenil. Que legal. Mas foi só essa questão mesmo de não ter ficado ficado pouco tempo no não, por mais que eu tivesse porque eu não estou jogando, não, vou ficar aqui, eu procurar meu espaço. Né? E aí fui estadual, fui jogando estadual, joguei na Portuguesa, 5 meses. 2018, eu acho, se eu não me engano, joguei na Portuguesa, 2018. Aí joguei no Uniclin também, pouco tempo. E aí você acaba não se identificando e campeonato curto, né? O último clube foi o Calcaia. Cara, Machado Motos, olha só, falamos dele, ele está aqui nos acompanhando. Major Machado, muito obrigado pela audiência, tá? Ele fala... Excelente episódio. E também o Cristiano Barroso. Conheci ele ainda criança. O tio dele mora na mesma rua que eu morei aqui no Henrique Jorge. Aldice Pinheiro. Olha aí. Valeu, Cris. Obrigado pela tua audiência, tá? Fala pra gente sobre... Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Fala pra gente sobre... O que você faz hoje? Tem um projeto aí? Como é que funciona isso? Aí tem um projeto junto com o Erandi, né? Onde a gente atende... mais de 200 crianças. Prepara esses meninos para o futebol, né? A gente trabalha ele para poder mandar fazer uma avaliação, né, em outros lugares. CMA é futsal? É campo. É campo. Aí tem a iniciação que tem o futsal, que é de 7 a 9 anos futsal. Aí certo. A partir de 11 para lá já é campo, né? E aí a gente prepara esses meninos para poder, né, tentar realizar o sonho dele. Não vende sonho para eles nem para os pais, apesar de ter uns pais que são meio lelé da cuca, né? A gente fala assim, ó, cara, teu pai não conseguiu ser jogador, aí quer que vocês querem ser jogador, né? Com 11, 12 anos, não é assim, é um processo, assim como eu tive meu processo, assim como o meu foi rápido. E a gente fala para os pais também, o do Erandi também, né, teoricamente foi rápido, o Wendel, que está lá com a gente também, foi um pouco também demorado. Então, a gente não quer os meninos para nós, a gente quer que eles, né, possam um dia realizar o sonho que a gente realizou. Né? E hoje também, aí, como eu falei, fiz licença C como treinador, né, da CBF, e hoje eu trabalho também na Vila Olímpica do Handebol Social. Que legal. E ali sou monitor, ajudo as pessoas lá com os professores. Né, mandar até um abraço aí para a galera do Vila Handebol Social. E a gente está ali também para disciplinar. Né, é minhas áreas ali, eu moro e formar cidadão primeiramente, depois a gente pensa no atleta, né? Legal. Tem um Carlos César aí. O Carlos César disse, Amaral, esse garoto era bom de bola, e te pergunto com quantos anos está e se ainda joga, né? Isso ele já respondeu, né? E se deu para fazer o pé de meia. Rapaz, o pessoal fala que acha que a gente ganhou dinheiro. Ganha dinheiro é hoje. Os caras hoje tá bom, não tá não? Hoje, quem ganha dinheiro é jogador de futebol e cameraman. Cameraman ganha dinheiro. Cara, então vamos lá, né? A gente vai... João Belfort também está nos acompanhando. Então a gente vai rumando aqui para o final. Queria que você deixasse... Aí é difícil, cara. O cara que nunca ouviu um conselho. Deixasse um conselho para quem tá começando agora aí, rapaz. Dei um de Erandi agora. Tua câmera é aquela. Vou dar Erandi. Não faça que nem eu fiz, tá? Escute a voz da experiência, o pai, a mãe. Perfeito. Né? Eu acredito que, apesar de eu falar que eu não escutei muita coisa, mas eu assimilei muita coisa, né, durante a minha vida, né? Na minha trajetória, tanto como profissional, como pessoa, né?
E o bom disso é que você tem testemunho para contar e que faça que as pessoas não repitam o mesmo erro que você. Perfeito. Né? Aí tem aquela história, se o conselho fosse bom, não dava, vendia. Mas sempre que você puder escutar, né, um conselho, faça primeiro o que a pessoa lógico, pro bem, tá, gente? Não é pro mal. Né? Principalmente o pai e a mãe, que é o que os pais que querem sempre ver. É sempre, né, bem pros filhos. Né? Eu falo muito isso pro meu filho, essa questão, cara, eu não quero que tu cometa os mesmos erros que eu cometi. Né? Apesar de como eu falo, fiz muita coisa boa para muita gente, né, para minha família, para muitas pessoas, mas também eu fiz muito mal, não foi para as pessoas, foi para mim mesmo. Né? Tem que se colocar no lugar da pessoa, né, do eu. Eu acredito que se você tiver esse discernimento de primeiro cuidar de você, primeiro você, depois o próximo, aí você se ajudando vai poder ajudar o próximo. Foi o que aconteceu muitas vezes. Primeiro pensei nas pessoas para depois, né, pensar em mim. E escutar os conselhos, né? Os conselhos bons dos pais, né? Tem muito amigo também que você pode estar escutando e antes de qualquer coisa, qualquer tomada de decisão, primeiramente conversar com o Papai do Céu, que é ele que vai dar a direção para você não cometer erros. Amém. Fechou, né, parceiro? Fechou. Aqui, bate-papo legal, né? Mais um aqui para a coleção. Assim, o Amaral é bom de bola, não só dentro de campo, mas também aqui no microfone, também conversando, muita história massa também. O futebol é muito legal, né? Muito legal, muito legal. Parceiro, obrigado. Tamo junto. Amigão, Deus te abençoe. Obrigado pelo apoio aí, pela disponibilidade, cara. Eu que agradeço, né, mais uma vez pelo convite. Como eu falei, depois de marcar aí só da família, né? Os atletas aí, o Erandi, eu. Tô me convidando já, viu? Na hora. Erandi já veio aqui, a gente marca. Eu já até falei pra ele, quero te receber de novo lá e tal. Eu falei pra ele. Vamos aí, que a família. Aí eu tenho um de 5 anos que é o Lucas, fala assim: papai, você não vai me levar pra treinar, não? Você não quer que eu vire jogador, não? Né? E aí a família, a geração boa, né? De atletas que. E o esporte, né? O esporte, né? Que é o mais importante. Tem uma que disse que quer ser ginástica, que é a Maria Júlia. 5 anos, já está procurando aí já uma futura Daiane do Santo, uma Rebeca, se Deus quiser. Olha aí. Vocês moram por ali ainda, não? Eu moro ali no Genibaú. Genibaú, né? É fronteira ali, Genibaú... É meu vizinho, eu moro no Conjunto Ceará. É, Genibaú, Riquijós, né? Por sinal, lá tá um caos, viu? Quando chove... Minha igreja é lá no Porto Velho. Na Porto Velho? É ali a... Igreja de Cristo. Igreja de Cristo. Vizinha a quadra lá tem uma igreja. Da Dom Bosco? Não é Dom Bosco, não. É na Dom Bosco, eu não sei agora. Na Porto Velho. Porto Velho é Dom Bosco, tá certo. É isso mesmo. Dom Bosco, né? Tá bom, parceiros, muito obrigado. Eu me despeço por aqui. Gente, se inscreve no canal, não custa nada. Deixa o seu like, hypa esse vídeo, tá? A gente consegue bater aí 2.500 pessoas, tá valendo já. Quem está no Spotify, cara, é muito legal. Eu vou no carro ouvindo. O podcast é muito massa, né? Você vai ouvindo tranquilamente, é muito legal. Na academia também. Então, no Spotify, no YouTube, TV Câmara Fortaleza e na Fortaleza FM, o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte é aqui, Maestros da Bola. E para 2025, não sei se eu diga, tem uma novidade boa, viu, Chapa? Boa. Segundo semestre estaremos aí com, de repente, né? É isso aí. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo. E lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Obrigado por assistir mais esse episódio. Se inscreve no nosso canal e compartilhe com as pessoas para a gente ser alcançados por mais maestros, assim como você.